Olá pessoal, a aula de hoje será sobre sistema muscular. Bom, o sistema muscular, ele também faz parte do sistema locomotor, em conjunto lá com o sistema esquelético e o sistema articular. O sistema muscular, ele é formado pelas fibras musculares. Essas fibras musculares, elas apresentam aí um formato mais alongado e uma característica bem importante, que é a de contração, ou seja, a diminuição do seu diâmetro a fim de gerar o movimento, e o relaxamento, ou seja, a sua distensão, seu alongamento, para auxiliar também nos diferentes movimentos que nós realizamos com o nosso corpo. Os músculos do nosso corpo, eles podem ser classificados de três formas: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e o músculo liso. O músculo estriado esquelético, ele recebe esse nome pela parte ali do estriado, porque quando a gente observa um pedacinho do músculo no microscópio, nós conseguimos observar pequenas estriações, assim como nós estamos observando nessa ilustração. O músculo estriado esquelético, ele é o único músculo, o único conjunto de músculos que nós estamos conseguindo controlar de maneira voluntária. Desta forma, nós os chamamos de músculos voluntários. A musculatura estriada cardíaca, o próprio nome já diz, então é a musculatura que forma o nosso coração. Esse nome também, a parte do estriado, também é por conta disso, que quando a gente observa o músculo no microscópio, a gente consegue observar essas estriações. E a musculatura lisa, pelo contrário, ela é totalmente lisa, então ela não tem nenhuma estria na sua composição, olhando no microscópio, assim como vocês estão vendo nessa imagem. E a musculatura lisa, ela está presente na parede dos nossos órgãos e das nossas vísceras, e também elas compõem os nossos vasos sanguíneos, ou seja, nossas artérias e nossas veias. A musculatura estriada cardíaca e a musculatura lisa não estão sob o nosso controle voluntário, ou seja, elas são ditas involuntárias. Os músculos, eles apresentam três componentes principais: o ventre muscular, que é considerado a parte mais mediana e com mais fibras musculares, e os tendões, que são essas estruturas que ligam o músculo ou a uma estrutura óssea, ou a outro músculo, ou a outros tendões. Os tendões, quando eles apresentam uma forma mais cilíndrica, mais cilindroide, eles recebem esse nome. Agora, se esses tendões eles são mais planos, nós não chamamos mais de tendões, nós chamamos de aponeurose. Como, por exemplo, nós observamos nessa imagem, numa vista dorsal, onde a gente consegue observar a aponeurose tóraco-lombar. Bom, quando um músculo se contrai, isso gera então a diminuição do seu diâmetro e, consequentemente, como esse músculo está preso pelos tendões em estruturas ósseas, isso gera a movimentação de alguma estrutura. Por exemplo, o movimento de flexão. Quando o músculo contrai, a gente consegue realizar esse movimento de flexão, ou seja, a aproximação das estruturas ósseas. O termo origem, ele diz respeito a tudo aquilo que permanece estável durante esse movimento. E o termo inserção é o que está em movimento durante uma flexão, por exemplo. Assim como os ossos que nós estudamos lá no sistema esquelético, os músculos eles também podem ser classificados com relação ao diâmetro e à forma das fibras musculares. Existem os músculos que nós chamamos de músculos longos, onde o diâmetro ele é maior, né? Então o comprimento ele é maior que o diâmetro e a espessura, como por exemplo o músculo esternocleidomastoideo, que é esse músculo que sai aqui do osso externo, atravessa todo o pescoço e se insere no processo mastóideo, que é aquela partezinha do osso temporal que nós vimos lá na aula de sistema esquelético. Outra classificação dos músculos são os músculos considerados longos, onde o comprimento e a largura se equivalem. Um exemplo desse tipo de músculo é o músculo do glúteo máximo. Ainda existem os músculos chamados de fusiformes, que eles são bem comuns aí nos membros, ou seja, no membro superior, por exemplo, como o bíceps braquial, que é esse músculo da parte anterior do braço, e o músculo tríceps braquial,
que é o músculo dessa parte mais posterior. Então, eles são classificados como músculos fusiformes, porque normalmente eles têm realmente um formato de fuso. Os principais músculos da cabeça incluem o músculo epicrânico, que é esse músculo aqui que forma a nossa testa e possibilita os nossos movimentos, então a nossa mímica facial. Existe também um músculo de disposição das fibras circulares, que são os músculos orbiculares do olho e orbiculares da boca, como vocês estão observando na imagem. Ao redor da boca existem vários músculos bem importantes que ajudam e auxiliam na nossa mastigação, bem como na nossa fala e nas nossas expressões faciais. Um deles é o músculo risório, então ele é o principal músculo responsável pelo nosso sorriso. Outro músculo bem importante para a nossa mastigação, vocês estão observando nessa imagem, que é o músculo masseter. O músculo masseter, em conjunto com o músculo temporal, ele auxilia na nossa mastigação. Tanto que, se vocês quiserem fazer uma prática agora de maneira bem rápida, é só fingir que está mastigando e colocar as mãos dessa forma. E aí vocês vão sentir esses músculos trabalhando, ou seja, sentir esses músculos se contraindo. Bom, dois músculos bem superficiais que estão aí na parede anterior do nosso tórax são o músculo peitoral maior e o músculo serrátil anterior. Esses músculos, eles também auxiliam na nossa respiração, em conjunto com um outro músculo bem importante, porém bem mais interno, que é o músculo diafragma. O músculo diafragma, ele separa a nossa cavidade torácica da cavidade abdominal, e ele então é essencial para a nossa respiração. Quando nós observamos, então, uma imagem do dorso, nós conseguimos observar diversos músculos nessa região. O principal da parte superior é o músculo trapézio. O músculo trapézio, ele tem realmente um formato de um trapézio e ele é considerado aí por algumas pessoas o músculo dos estudantes, porque quando a gente fica muito tempo estudando com a cabeça baixa, é esse músculo que normalmente acaba ficando um pouquinho mais dolorido. Outro músculo importante que tem aí no dorso é o músculo redondo maior e o músculo infraespinal. Esses músculos, eles estão um pouquinho mais para a lateral do nosso dorso e eles auxiliam no movimento de ombro, ou seja, no movimento das escápulas desses ossinhos. E aí, um pouquinho mais abaixo, existe o músculo latíssimo do dorso, que é um músculo bem grande e que ele se liga então em outras estruturas através daquela aponeurose, que eu já comentei com vocês, que é a aponeurose tóraco-lombar. Os principais músculos aí do membro superior são o músculo deltoide, que forma aqui a musculatura do nosso ombro, o músculo bíceps braquial, que é esse músculo mais anterior, e o músculo tríceps braquial, que está localizado posteriormente. No antebraço, na região anterior, existem os músculos flexores dos dedos, ou seja, o músculo flexor radial do carpo, que possibilita com que a gente faça esse movimento de flexão dos dedos, e na parte posterior do antebraço existem os músculos extensores. Então, os músculos extensores dos dedos, que possibilita que a gente faça o movimento contrário, ou seja, o movimento de extensão. Bom, um dos principais músculos aí que formam o nosso abdômen é o músculo reto abdominal, reto do abdômen, que é aquele músculo que quando a gente malha bastante na academia, a gente fica com aquele aspecto de tanquinho. Esse músculo, como o próprio nome já diz, ele é reto, então as fibras musculares têm essa disposição. E para que esse músculo ele fique fixado em outros órgãos ou em outros músculos, existem um tipo de tendão que nós chamamos de intersecções tendíneas. Outro músculo aí bem superficial que nós temos no abdômen é o músculo oblíquo do abdômen. Quando nós falamos de membro inferior, na parte anterior da coxa, nós temos aí um conjunto de músculo que nós chamamos de músculo quadríceps femoral. E na parte posterior, nós também temos outros vários músculos, sendo que um deles é o músculo bíceps femoral. Na perna, então na região da perna anteriormente, um dos principais é o músculo tibial anterior. E aí, posteriormente, nós temos um conjunto muito importante para o nosso retorno venoso, que são os músculos que formam a nossa panturrilha.
ou seja, o músculo gastrocnêmio, que é o músculo mais superficial. E aí, se a gente rebate esse músculo, ou seja, se a gente tira o gastrocnêmio e está olhando de uma forma mais no interior ali, a gente consegue observar o músculo sóleo. Esses dois músculos, eles são muito importantes para o retorno venoso, porque quando eles se contraem, as veias que estão passando ali no seu interior, elas acabam se espremendo literalmente e impulsionando o sangue de volta para o coração. Bom, e ainda nós temos aqui na parte posterior do nosso corpo uma musculatura bem grande, com bastante fibra muscular, que é chamada de glúteo máximo. O glúteo máximo, então, ele é o músculo que forma o nosso glúteo, e aí existem ainda músculos mais profundos a ele. Ou seja, se eu retirar o glúteo máximo, nós vamos conseguir observar o glúteo médio. Se eu retirar o glúteo médio, a gente vai conseguir observar o glúteo mínimo. E aí, por último, de maneira bem profunda, nós temos ainda o músculo piriforme. Por isso que atualmente é recomendado que se faça aplicação de injetáveis no glúteo e não no braço, porque ali tem muito mais massa muscular e é muito difícil de você acertar, por exemplo, um nervo, do que, por exemplo, no braço. Então é recomendado fazer esse tipo de injeção, vacinas, enfim, no glúteo. Bom, questões aí genéticas ou hormonais ou excesso de atividade, por exemplo, pessoas que trabalham muito tempo em pé, elas comumente desenvolvem as chamadas de varizes, que são essas veias dilatadas, principalmente na região da panturrilha. Isso acontece porque no interior das veias existem válvulas que elas impedem o retorno venoso e o acúmulo de sangue dentro dos vasos. Quando essas válvulas elas não se fecham direito, por esses motivos que eu já citei para vocês, o sangue ele acaba se acumulando, tendo então um refluxo do sangue no interior da veia, e isso faz com que ela fique um pouco mais dilatada. E aí aconteça, resulte no aparecimento das varizes. Bom, então revisando o que a gente viu nessa aula. Nós vimos que os músculos, em conjunto com o sistema esquelético e com o sistema articular, eles possibilitam aí os movimentos do nosso corpo. Nós também vimos que os músculos, eles podem ser classificados como voluntários, ou seja, aqueles que estão sob o nosso comando, e os músculos involuntários, aqueles que nós não temos comando. E a partir então de uma contração ou de um relaxamento de um determinado músculo, nós conseguimos realizar todos os movimentos do nosso corpo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.